Graça e paz, boa noite. Mais um dia aonde nós estamos começando aqui agora a leitura da palavra de Deus. E hoje nós vamos já começar a ler aqui o capítulo 12 do livro de Mateus. Como eu sempre gosto de dizer, nós lemos Mateus primeiro, depois vamos para Gênesis e depois lemos mais um pouco do livro de Salmos. Todos os dias nós estamos aqui e eu quero te convidar, você que está entrando agora na live, envie essa live para mais pessoas. Leitura Bíblica 2026, todos os dias, 45 minutos à noite, nós vamos dedicar na palavra de Deus. Então, antes de nós começarmos, como sempre, eu quero orar. E você que está chegando na live agora, você pode enviar para mais alguém essa live, convide mais pessoas, a live vai ficar salva. E o intuito nosso é de ajudar as pessoas na leitura bíblica, inspirar as pessoas para ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia 45 minutos por dia, muito pouco, gente. 45 minutos por dia nós estamos dedicando à palavra de Deus. Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, tendo a oportunidade de ler a sua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir através da Bíblia Sagrada. Espírito Santo de Deus, visita o meu lar, visita o lar de cada pessoa que vai participar dessa live, que vai também ler a sua palavra. E à medida que nós formos lendo a tua palavra, o Senhor possa falar conosco, possa nos trazer discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos para a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos começar aqui no capítulo 12 de Mateus. Então, pode abrir a sua Bíblia aí, convide mais alguém, que a gente já vai começar a ler a palavra de Deus, tá bom? Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disse-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Você que está entrando agora, nós estamos lendo Mateus 12, agora versículo 9. Mateus 12, versículo 9. Partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Eles, para o acusarem, o interrogaram: É lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali.
acompanhou-o uma grande multidão, e ele curou a todos. A multidão que estava acompanhando Jesus, todos foram curados, recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado, e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Você que está chegando agora, nós estamos lendo Mateus 12, agora versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa o Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo final. Pois pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está
quem é maior do que Salomão? Quando o espírito imundo sai do homem, ainda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta má geração. Agora, Mateus 12, versículo 46. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pretendendo-lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém, ele respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porém, e estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos. Aqui estão os meus irmãos. Pois tudo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Eita glória, hein? Nós fazemos parte da família de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Agora, capítulo 13 do livro de Mateus. Naquele mesmo dia, no mesmo dia que aconteceu tudo isso daqui no capítulo 12, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grande multidão ao seu redor. Gente, era muito bom, né? Jesus sentava assim e as pessoas estavam ao redor dele, ouvindo ele. De sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo o seguinte: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes falas por meio de parábolas, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Olha que Jesus está aqui explicando, Mateus capítulo 13, versículo 15, o motivo que ele pregava em parábolas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí aqui ele já está falando para os discípulos. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno, e arrebata o que lhe foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Gente, é magnífico isso daqui. Joio e trigo fala da gente, fala de nós como ovelhas do rebanho do Senhor. Isso aqui é poderoso. Versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus tinha falado, e agora ele pediu para explicar. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então em sua alegria vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor,
Foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão aonde? Na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe Jesus: entendestes todas essas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor, entendemos. Disse-lhe ele: por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão dentre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? O bom é que as pessoas estavam perguntando sobre Jesus, da onde que era, quem que era, e eles conheciam Jesus. Por quê? Porque a fama de Jesus já tinha corrido, então já sabia, não, esse que é filho de José, filho de Maria, que seu irmão, Tiago, Judas, José, Simão, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe o que significa isso? Eles conheciam a humildade da família de Jesus. Eles sabiam que Jesus era de uma família humilde, pobre, trabalhadora. E aí Jesus diz: não há profeta sem honra a não ser na sua terra e na sua casa. E por conta disso, por conta da incredulidade, que eles não acreditavam em Jesus, a Bíblia diz, Mateus capítulo 13, versículo 58, e não fez ali aonde? Na sua casa, na sua terra. Não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Na cidade aonde Jesus morava, na casa dele, ele não fez muitos milagres, por conta da incredulidade daquelas pessoas que conheciam a Cristo, que moravam ali na mesma terra que ele. Olha só, então nós lemos aqui hoje Mateus capítulo 12 e capítulo 13. Agora eu quero te chamar, o bom é que nós vamos lendo e vamos comentando, falando algumas coisas, né, que Deus vai nos revelando. Agora nós vamos ler em Gênesis. Volta um pouquinho aí e vamos lá para Gênesis. Abra a sua Bíblia aí agora, em Gênesis, e nós vamos ler aqui, deixa eu só confirmar aqui, nós vamos ler aqui agora Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Para você que está chegando agora, nós estamos lendo a Bíblia nesse ano de 2026, 45 minutos por dia. É muito rápido, muito simples. Todos os dias à noite, 11 horas da noite ou 15 para as 11, eu estou aqui no meu Instagram lendo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 13. Vamos lá. Subiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. E ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão. Então observe que Ló, ele foi junto com Abrão. E aqui Ló também estava adorando, invocou a Deus, fez um altar. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos
gado e tendas. Mas a terra não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra esta que vês, hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Agora, Gênesis capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, que era rei de Sinear, Arjoque, rei de Elazar, Querdolamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que está em Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Querdolamer, mas o 13º ano rebelaram-se. Ao 14º ano veio Querdolamer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Camaim, aos Zuzins em An, aos Emins em Savé, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Mispate, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlamer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinear, e Anrioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, caíram ali. Então os restantes fugiram para os montes. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló. Então olha que a Bíblia, ela é muito rica. Então a gente fica pensando assim, nossa, o que aconteceu com Ló quando ele se separou do seu tio Abrão? E aí a Bíblia está mostrando aqui que houve uma guerra. E nessa guerra, no lugar onde estava sendo
estava acontecendo a guerra, eram 4 reis contra 5. As nações antigamente eram pequenas, mas imagine, 4 países contra 5 países. Só para você entender mais fácil. Então aqui nesse lugar estava o sobrinho de Abrão, estava Ló. Então tomaram, no versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram aonde Ló morava, em Sodoma. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, habitava Abrão junto aos carvalhais de Manre, e amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Você precisa ter bons amigos. Você vai entender que quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Quando Abrão descobriu o que estava acontecendo, ele falou: eu vou seguir eles, vou atrás deles e vou resgatar meu sobrinho de volta. Versículo 15. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé. Agora versículo 18, observe. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque aqui já era rei de Salém, já era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, já era servo de Deus. E ele abençoou a Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhes o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanta minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Abraão era top demais, né? Em nenhum momento ele queria se deixar ser vendido para os homens. Em nenhum momento ele queria ser moeda de troca para os homens. Só queria ser dependente de quem? Dependente de Deus. E é isso que eu e você temos que ser dependentes de Deus. Vamos ler agora o livro de Salmos. Então nós lemos aqui agora Gênesis 13 e 14, tá bom? Agora vamos lá para Salmo, no capítulo 19 de Salmos. Hoje a leitura está demorando um pouco mais porque os capítulos estão maiores e nós estamos comentando muito hoje também, né? Mas está sendo muito bom. Estou aprendendo muito. E você? Salmo 19. Nós já lemos então Mateus. Acabamos de ler aqui agora Gênesis 13 e 14. E agora nós estamos indo para Salmos. Livro de Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo.
Nos céus pôs uma tenda para o sol. Quem é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a percorrer o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro puro, fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Salmos de número 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro do teu santuário e te sustenta de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Ó Senhor, salva o Rei, ouça-nos quando clamarmos. Aleluia. Capítulo 21, Salmos 21. O Rei se alegra na tua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Tu o proveste das bênçãos da bondade, puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e tu lhe deste, longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua vitória, de honra e de majestade o revestiste. Certamente o abençoaste para sempre, e o encheste com o gozo da tua presença. Pois o rei confia no Senhor, pelo constante amor do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará a todos os teus inimigos, a tua direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. A sua posteridade destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Embora intentem o mal contra ti, e maquinem ardes, não podei prevalecer. Pois tu lhes farás voltar as costas, e contra os seus rostos assestarás o teu arco. Exalta-te ao Senhor na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia! Então, Salmos nós lemos no capítulo 19, 20 e 21. Então, hoje nós vamos ficar até aqui. E eu te convido para amanhã. Amanhã nós vamos começar às 11 horas. Amanhã eu vou pregar numa igreja no bairro Gibran,
aqui em Anápolis. E já pensando nisso, às vezes o culto acaba um pouco mais tarde. Amanhã, 11 horas da noite, eu estou ao vivo aqui no meu Instagram e a gente vai ler a palavra de Deus juntos. Todos os dias nós estamos lendo a palavra de Deus aqui. Convide mais alguém. Um abraço, meu amigo Silvio Júnior. Convide mais alguém que eu tenho certeza que vai ser bênção. Faça esse compromisso. 45 minutos só por dia, à noite. E a leitura, ela faz bem para a mente, para o coração, para a alma. Enquanto nós estamos lendo aqui, estamos também descansando a nossa mente. Quando eu termino aqui e eu oro para dormir, gente, que paz, que sossego. Amém? Vamos orar para encerrar essa live, que eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco através da sua palavra. Deus, obrigado por esse momento, por esses minutos que nós passamos aqui, lendo a tua palavra. Abençoe a cada pessoa, que quando nós estivermos lendo, possamos ter sabedoria, que essa palavra possa entrar na nossa mente, entrar no nosso coração, entrar dentro da nossa casa. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que o Senhor possa ser conosco todos os dias da nossa vida e o Teu Espírito Santo possa continuar nos dando a direção, nos mostrando o caminho para o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Um abraço, meus amigos. Vamos descansar e amanhã é domingo, dia do Senhor, dia da gente ir para a igreja. Um abraço.